sala de consultório, uma vivência como isso daqui. Você pega um objeto que tem duas faces diferentes e você provoca na pessoa você precisa gerar na pessoa um ponto forte sináptico, que a gente chama, que é uma forte emoção. Então você vai perguntar para a pessoa, olha, o que é isso? A pessoa vai dizer, é um triângulo. Aí você vai começar a produzir, a desencadear aquela emoção. Ele vai tentar provar para você que isso é um triângulo, não é relógio coisa nenhuma. Então aí você vai provocando, dizendo assim, ó, claro que é um relógio, você não tá vendo? Poxa, todo mundo vê. Daí você diz assim, você é um idiota, não tá percebendo que é um relógio? Aí quando você notar que ele está naquele desequilíbrio da raiva, o sistema simpático já está ativado, aí só então que você vai mostrar, dar uma olhadinha no objeto. Aí você vai virar ele assim e dá uma olhada no que acontece, ó. Quando a gente mostra o mundo da gente para outra pessoa, veja, sempre ele vai ficar invertido. Ele vai ficar com uma percepção diferenciada. O que quer dizer? A gente nunca, mesmo quando você fala do teu mundo, olha, ele vai parecer esquisito para outra pessoa. Pode ver que tá de ponta cabeça o relógio. É mais ou menos assim que as pessoas percebem a tua história e a tua realidade. Tem uma pesquisa que os cientistas pegaram umas cartelas vermelhas e eles perceberam e detectaram que as pessoas têm percepções diferentes até de cores. Algumas pessoas achavam que uma certa cartela era mais escura e a outra pessoa achava que aquela cartela era mais clara. Significa que a nossa percepção visual é diferente. Quanto mais a psicológica, imagina, é uma gama muito grande de sentimentos, embora sejam 3 os sentimentos básicos, é infinita a percepção que a gente tem sobre cada experiência. Aí você vai dizer, mas qual é a base comum? Qual é o núcleo comum para a gente poder dizer que eu tô certo? Nenhuma base comum existe. Se nem no plano físico, material, vermelho é igual para 2 pessoas, imagina no resto. Então, julgamento é uma coisa muito perigosa e é isso que ativa a raiva. E julgamento, gente, a gente faz todo tempo. Quer ver? Assim, olha lá, o vizinho comprou um carro vermelho. Meu Deus, eu não acredito. Fulana tá namorando o Beltrano. Meu Deus, aquele maloqueiro. Nem sabe se é nada. Você não acredita. Sabe que faculdade fulano vai fazer? Odontologia. Que tem uma faculdade ótima. Não é isso? Então, o que acontece o tempo todo é que as pessoas o tempo todo estão fazendo julgamentos, emitindo julgamentos, significa dando a sua opinião sobre o processo de vida da outra. E isso é invasivo e perigoso. Se a gente compreender que cada pessoa tem um universo, uma forma de ver, uma forma de escolher e o direito de escolher, mas e se é meu filho? Calma, a gente vai falar num outro vídeo sobre isso. Hoje a gente vai falar do básico, desse respeito que é necessário existir nas relações, para que elas sejam harmoniosas. E a segunda coisa que eu queria passar para você é a questão do controle dos outros. Os leões têm tendência a controlar todas as pessoas e as situações, por quê? Porque eles são líderes natos, eles querem as coisas organizadas, tudo no lugar, e como muitas vezes eles se perdem na raiva, as pessoas abandonam os leões. Aí eles tentam comprar as pessoas com dinheiro ou com serviços. Só que as pessoas ainda assim não aguentam muitas vezes a sua violência, né, ou a sua invasibilidade, elas abandonam. Aí ele fica indignado porque ele fez de tudo, ele se arrebentou. Mas ainda assim abandonaram, então ele de novo entra na raiva. Esse circuito que o leão se perde na raiva, fica isolado sozinho, é o leão solitário, depois ele tenta comprar as pessoas e se perde de novo porque as pessoas abandonaram. Isso pode e deve ser quebrado. Existe floral para isso, eu vou falar para frente se você quiser. Mas hoje eu queria trabalhar com você, só você com você, na tua mente, no teu coração, tá? E eu queria te dar um presente agora, que é o seguinte, eu acredito que a coisa mais importante, que é o que guia as pessoas, o que define nosso destino, é o querer do coração. Eu fazia essa brincadeira com os meus pacientes em consultório. Quando chegava algum leãozinho assim, muito nervoso, rugindo, eu dizia assim, porque alguém não obedecia, eu dizia assim, o que você prefere? Você prefere ser feliz ou ter razão? Aí eles pensavam um pouquinho e diziam, eu quero ser feliz. Algumas pessoas diziam assim, eu não tenho um companheiro. Eu dizia, o que você prefere, ter um companheiro ou ser feliz? A pessoa pensava e dizia, não, eu prefiro ser feliz. Às vezes algumas pessoas diziam assim, eu passei a vida toda esperando para ter minha casa própria. E eu dizia, mas o que você prefere, ter uma casa própria ou ser feliz? Ainda a resposta era ser feliz. É lógico que todo mundo quer estar com um companheiro em harmonia, ter sua casa própria, estar passeando no final de semana num carro com amigos em volta, é lógico. Mas quando essas coisas custam a nossa felicidade, elas são muito caras. Então eu vou dizer para você assim,
O meu querer do meu coração hoje é que o teu querer seja verdadeiramente ser feliz. E isso vai fazer uma mudança no teu processo de raciocínio, de pensamento e de atitudes com as pessoas. Cada vez mais você vai pesar na hora de discutir. Você vai perceber que a tua felicidade também depende da felicidade das pessoas à tua volta, porque você só vai ser feliz se as pessoas à tua volta forem felizes também. E elas vão perceber isso, que o teu foco principal a partir de agora é ser feliz e fazê-las felizes. Com isso, elas vão se aproximar de você e esse circuito vai ser quebrado.